Vamos dar início a mais uma videoaula, e essa é a nossa videoaula de número 5 sobre modelagem inicial. Nessa aula, nós trabalharemos com a geometria de esboço retângulo e como utilizar a extrusão recorte. Então, execute o inventor e vamos produzir. Hoje conheceremos uma ferramenta da geometria de esboço chamada retângulo e também como utilizar a extrusão recorte. Perfeito? Essa ferramenta de geometria de esboço ela está aqui na aba esboço e retângulo. Perfeito? Vamos ver esses 4 tipos de retângulo e o que eles fazem. Após isso, nós começaremos a realizar extrusão com extrusão recorte, retirando um material. Então vamos escolher um esboço. Nesse caso aqui o professor escolheu um esboço XY. Vamos para a primeira geometria de retângulo, que é chamada de retângulo dois pontos. Então, como é definido? Nós vamos especificar nosso primeiro ponto, que vai ser aqui na origem, com o início do retângulo. E vamos especificar o segundo ponto para definir tanto a largura como o comprimento desse retângulo. Então, reparem que eu posso ter nesse primeiro quadrante, nesse quadrante, neste ou neste. Então, nesse caso, vamos definir esse daqui. Então, definir o comprimento e a largura desse retângulo, ou comprimento e altura, da maneira como você estiver olhando. Tá certo? Então, esse é o primeiro tipo de retângulo, que é o retângulo que parte de dois pontos, onde defino esse primeiro ponto e esse segundo ponto. Beleza? Vamos voltar aqui e vamos dar início ao segundo retângulo, que é o chamado retângulo por 3 pontos. Então, nesse retângulo, você define 3 pontos para definir o retângulo. Então, vamos definir o primeiro ponto na origem, tá certo? O segundo ponto aqui no comprimento e o terceiro ponto aqui na largura ou altura, tá certo? Então, através desses 3 pontos, eu defini o meu retângulo. Retornando, temos esse outro retângulo que é chamado retângulo centro. Temos esse outro retângulo que é chamado retângulo centro e um ponto, onde eu defino o meu ponto central e o segundo ponto eu vou definir a minha altura e meu comprimento, ou comprimento e largura. Perfeito? Repare que ele vem de maneira simétrica. Uma coisa interessante deste é a seguinte: quando você for cotar ele, se define aqui do centro a uma das laterais, vamos colocar aqui medida de 5. Reparem que a outra lateral ela vem automática. Perfeito? Ela trabalha de maneira simétrica. E aqui vamos colocar aqui 10. Então repare que ela vem de maneira simétrica esse retângulo. Vou tornar aqui, vamos ver o último retângulo, que é retângulo centro e 2 pontos, onde eu defino um ponto central, aqui é a origem. Vendo que ele já está me dando uma outra opção e essa opção é simétrica. Então defino um ponto aqui e defino outro ponto. Então, retornando aqui, ó, nós podemos fazer ela também alinhada com a origem, onde eu clico e aqui eu vou definir a minha altura. Então, primeiro definir comprimento e segundo altura aqui ou largura. Perfeito? Então vamos deixar esse retângulo feito e vamos colocar algumas medidas. Vamos colocar essa primeira medida como 30.
e a segunda medida como 20. Vamos encerrar o esboço e vamos realizar, conforme a última aula, uma extrusão. Perfeito. Vamos realizar essa extrusão como 30. Aqui, realizada a extrusão, vamos clicar aqui bem nesse vértice para ampliar mais a minha geometria. Aqui meu modelo. Vamos clicar nessa face de cima. Até então nós estávamos iniciando o esboço sempre pela ferramenta Iniciar Esboço. Agora nós vamos verificar o seguinte, que nós podemos clicar numa das faces e iniciar um esboço através dessa face. Então nós clicamos na face e aqui, ó, o último ícone que aparece, criar esboço. É a minha opção para nós criarmos um esboço aqui nessa face. Existe uma outra opção, que eu vir aqui em iniciar esboço e eu definir qual é a face que eu quero iniciar meu esboço. No caso, foi essa face aqui. Perfeito? Então, eu posso pegar minha outra ferramenta retângulo e definir um ponto. Vou definir esse ponto aqui. Vamos colocar uma medida qualquer aqui. Vamos colocar a medida de 15. E essa medida aqui também de 15. Encerrar esse meu esboço. Agora nós vamos retirar este material aqui, onde eu defini esse 15 por 15. Para retirar nós vemos aqui, ferramenta de extrusão. Reparem o seguinte, que eu tenho essa extrusão que é de unir, onde eu vou acrescentar material. Eu tenho essa extrusão de recortar, que eu vou retirar material. Eu tenho essa outra opção de intersectar, que eu deixo ela clicada e somente o que estiver entre esse primeiro desenho e esse segundo desenho ele vai ficar somente a intersecção desses dois desenhos. Nesse caso nós vamos retirar material. Eu também posso definir o quanto de material que eu vou retirar. Por exemplo, eu quero tirar somente 10. Ou eu posso definir aqui, ó, através dessa flechinha aqui que eu tenho, o quanto de material que eu quero retirar e vai alterando automaticamente na minha dimensão aqui. Nesse caso, vamos tirar por completo. Então posso clicar aqui, ó, ciclo embaixo, colocar aqui tudo. Vamos retirar todo o material. Vamos dar OK. Perfeito? Vamos iniciar um novo desenho e vamos fazer um pequeno exercício. Eu tenho essas medidas iniciais, porém eu não vou fazer com linhas, eu vou fazer somente com retângulos. Então nós sabemos que a medida aqui da largura é 30 e o do comprimento é 30 mais 10, ou seja, 40. Então vamos fazer um retângulo de 40 por 30. Vamos iniciar aqui em esboço 2D, escolher o plano XY, começar com o retângulo, 2 pontos. Vamos lá, vamos definir como 40 por 30. Perfeito? Encerrei meu esboço. Está aqui a minha. Vamos definir que a extrusão que vamos dar ela vai ser de 30 milímetros. Então vamos pegar uma extrusão com 30 milímetros e defini-la. 30 milímetros. Perfeito? Perfeito. Agora nós vamos iniciar um novo esboço aqui nesta face. Então clico nessa face e venho aqui nesse botãozinho aqui, ó, criar esboço. Criei esse esboço. Posso clicar no botãozinho no scroll do mouse, botãozinho do meio. Clico e eu consigo movimentar a minha peça, o meu modelo. Vamos iniciar aqui esse primeiro retângulo aqui, que ele tem 10 por 12. Então ele está nessa ponta aqui, na superior direita.
clicamos aqui bem no vértice dela e vamos dar as medidas. Ela tem aqui 10 e aqui ela tem 12. Eu já posso fazer a outra automático e na hora de cortar eu mando cortar as duas de uma vez só. Então nós sabemos que ela está mais ou menos nessa posição. Vamos ver as medidas. 22 por 14. 22 por 14 e 8 dessa lateral esquerda. Então vamos lá. Sabemos que ela tem 8 em relação a essa lateral esquerda. Então vamos colocar aqui 8. Ela tem daqui para cá 12. A idade é 14, então vou colocar aqui, ó. 14. E aqui ela tem 22. Correto? Vamos verificar as medidas. 8, 14, 22, 10 e 12. 8, 14, 22, 10 e 12. Eu encerro meu esboço e eu venho aqui em extrusão. Perfeito? Como tem duas geometrias desenhadas, ele não me deu nada automático. Ele vai perguntar qual geometria que eu quero realizar a extrusão. Então vamos definir essa e essa. Mas nós não estamos acrescentando material. Nós estamos retirando. Então eu clico ali e dou OK. Perfeito? Feito o meu desenho, somente com retângulos e extrusão recorte. Essa foi mais uma videoaula do professor Rodrigo Martins. Para mais dicas de desenho mecânico e desenho no computador, assine o canal e curta nossos vídeos.